aplicado principalmente em bacias urbanas ou até 200 hectares. Então, nós temos essa expressão, que é o Q é igual ao CIA sobre 3,6. Nós vamos apresentar de uma maneira superficial esse método, que posteriormente os alunos vão poder estudar a respeito de cada um dos seus itens. O item C corresponde ao coeficiente do escoamento baseado na superfície predominante na bacia, seja asfalto, seja edificação, enfim, que está contido em uma tabela, esse coeficiente. A intensidade, né, por sua vez, o I, representa a intensidade de precipitação definida por uma curva de relação entre a duração da precipitação e o tempo de retorno. E o A, por sua vez, é a área da bacia em quilômetros quadrados. Pode ser realizado cálculo com hectares. Hectares é uma medida muito importante na agrimensura, em boa parte dos estudos técnicos. Então, basta, ao invés de utilizar o 3,6, pode utilizar o 360 na fórmula se for em hectares essa medida, né, no caso da bacia. Nós vamos apresentar sobre o método de Tyson. O método de Tyson é principalmente utilizado em bacia hidrográfica quando tem pontos, principalmente pontos pluviométricos, vários pontos em uma mesma bacia, para se atingir uma média do dado, né, no caso de precipitação. Então, ele é baseado no diagrama de Voronoi, da decomposição de espaços geométricos a partir de linhas mediatrizes. Então, como é realizado o procedimento desse método do Tyson? Nós temos os pontos, no caso, o exemplo dos 3 pontos, dos 3 postos pluviométricos. Nós traçamos o triângulo, né, no caso, a linha que une os 3 pontos. E nós passamos um traço exatamente no meio de cada uma das linhas. E o que acontece? Nós temos um ponto exatamente no centro da bacia, e a partir desse ponto do centro, ele vai passar, então, por esse traço, que foi mediano, né, no caso, irá formar a linha mediatriz, né? Então, nós temos, né, no caso, a divisão das 3 áreas, justamente que correspondem a cada área de influência, né, no caso, correspondente a cada posto pluviométrico. Então, nós temos o exemplo da bacia, né, que foi dividida nessas 3 áreas, na área cinza, na área branca e na área azul. A área cinza ela tem 1 km², a área branca tem 0,8 km², e a área azul tem 0,7 km². O primeiro posto pluviométrico mediu 10 milímetros, segundo 20 milímetros e o terceiro 15 milímetros. Então nós temos, para calcular a precipitação média, nós multiplicamos a medida, né, no caso, o valor dos milímetros em relação à área, em quilômetros. Depois nós somamos e dividimos, então, pelo total da área. Nesse caso, então, vai resultar a precipitação média de 14,6 milímetros. Então, nós vamos apresentar a referência, né, da hidrologia básica, um livro que foi publicado em 1976.